bom dia a todos. Aqui quem fala é Eduardo Miura da Perceptus. Hoje eu tô aqui para falar rapidamente sobre um item dentro de comunicação, que é um universo enorme de coisas para a gente conversar. O que eu quero falar especificamente hoje para vocês? Comunicação não violenta, ou CNV, como o pessoal costuma chamar. O que é isso? Hoje um dos grandes problemas de relacionamento que a gente tem, seja em casa, seja na vizinhança, seja no trabalho, são provenientes de comunicação. Por exemplo, eu estou falando com vocês, eu falo uma coisa, vocês interpretam de outra maneira, e vice-versa. Isso gera atrito, gera problemas, gera brigas e assim por diante. Uma comunicação muito bem feita, ela gera resultados. Uma comunicação mal feita gera interpretações erradas, geram duplas interpretações ou até mais, e podem causar muitos problemas. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte: eu tenho um pedaço de um treinamento que eu faço sobre CNV. Eu quero dividir com vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. CNV, comunicação não violenta. Bom, pessoal, quando a gente conversa com alguma outra pessoa, a gente tem o emissor da mensagem e o receptor. Isso aí é meio básico. Aliás, muita coisa que eu vou falar vai parecer básica, mas é importante ser lembrada. Porque se a gente não reforçar isso aí, a gente vai acabar incidindo em erros que a gente normalmente comete. Então é o seguinte, você tem o emissor e tem o receptor da mensagem. A comunicação pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser uma transmissão, pode ser online, enfim. Então olha só, você tem a mensagem sai daqui e chega aqui. O que pode acontecer? No meio do caminho pode ter umas distorções. E quais são essas distorções? São os ruídos de comunicação. Como eu falei para vocês, a gente pode pensar em passar uma mensagem para vocês e vocês entenderem de outra forma. E vocês podem agir de uma certa maneira, eu interpreto de outro jeito e aí começou a bagunça. Bom, eu vou passar dicas bem rápidas, bem objetivas. Depois, para quem quiser se aprofundar, entra no meu site perceptus.com.br, tá aí embaixo, depois eu vou colocar no final. Ou também na internet, mas pega material confiável, tá bom, pessoal? Tem muita coisa estranha na internet, procura materiais confiáveis. Mas o que acontece? Em 1960, um americano chamado Marshall Rosenberg criou uma teoria chamada CNV, Comunicação Não Violenta. Por quê? Ele percebeu que grande parte dos problemas podiam ser resolvidos mediante uma comunicação mais efetiva. Isso aí, essa técnica, apesar de ser bem antiga, ela é usada até hoje em conflitos, tudo mais. E hoje no meio corporativo mais ainda. Olha só que interessante. Então, uma coisa antiga que até hoje está em voga no nosso ambiente. Então, dentro das dicas que eu vou dar, não são todas, mas alguma coisa interessante. Primeira coisa, você tem um problema, você tem alguma coisa para resolver, seja específico. Roubar, eu peguei teu carro emprestado e roubaram. Vamos direto ao ponto. Óbvio, não precisa ser ríspido, não precisa ser sem educação, mas vai direto ao ponto. Pensa sempre no objetivo da conversa. Segunda coisa, quando você estiver interagindo, você falando a outra pessoa, ouvindo ou vice-versa, pratique uma coisa chamada escuta ativa. O que é isso? Escuta ativa é quando você está presente na conversa. Não adianta você estar conversando, estar interagindo, a outra pessoa falando contigo, e você está com a cabeça longe, pensando no jogo que vai acontecer à noite, pensando no que você vai comer daqui a uma hora, enfim. Seja presente na conversa. Isso se chama escuta ativa e mostre para a pessoa que você está escutando. Então algumas palavras como entendi, certo, correto, isso é uma forma de melhorar a comunicação. E sempre, pessoal, fica de olho na postura da pessoa com quem você está interagindo. Posturas de desinteresse, a gente chama de linguagem corporal isso aí, né? Então, a pessoa, você percebe que a pessoa não está ouvindo, a pessoa não está interessada, ou a pessoa está ficando irritada. Olha esses sinais. A grande parte da comunicação não é verbal, a grande parte da comunicação é feita de outras formas, inclusive a linguagem corporal. Empatia, pessoal. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, bem genericamente. Então, vamos nos colocar no lugar da pessoa para entender o que a pessoa está passando. Às vezes, a pessoa está com um problema, ou às vezes o problema explodiu, e ela vem falar com a gente num senso de urgência, a gente acha que a pessoa está sem educação, a gente pré-julga. Lembra, foca no objetivo da conversa. Vamos focar no fato, para depois a gente poder tirar as conclusões. Quando você vai dar um feedback para a pessoa, eu não gostei do que você falou, não foi legal, não desceu redondo, ou vamos tentar melhorar, sempre de maneira construtiva, não acusatória. Nada de apontar o dedo e falar, poxa, você é um preguiçoso, você não presta, você é sem educação, não.
Parou. Novamente, foca no objetivo. Eu tive um problema, atrasou a produção, eu perdi um monte de vendas. Vamos tentar entender o problema e chamar a pessoa para o nosso lado. Vamos resolver juntos, tá bom? E, dependendo da conversa, claro, vamos usar o canal correto. Eu preciso resolver algum problema, vamos conversar com a pessoa. Se precisar no meio corporativo, depois a gente formaliza por e-mail. Não adianta ficar passando 100 e-mails, né, discutindo publicamente, quando um telefonema de 15 segundos resolveria. Depois se formaliza, né? Não vou falar de uma coisa importante, confidencial, num lugar público, por exemplo, onde tem outras pessoas que possam ouvir e pegar informação que não deveriam estar ouvindo. Então, escolha o local correto, o canal correto de comunicação. Pessoal, então olha só recordando, então, seja específico, pratique escuta ativa, seja empático, dê feedbacks sempre construtivos e escolha o canal correto de comunicação. Para vocês lembrarem, para vocês praticarem no dia a dia, fica de lição de casa. Bom, continuando aqui, a gente vai falar um pouco nas armadilhas, nas coisas que podem atrapalhar. Tem uma lista aí boa, né? Uma lista enorme. Então, não vou ler tudo, mas vocês vão começar a lembrar que tem muita coisa que a mãe, o pai, a avó, o avô falavam para vocês evitarem. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando, antes de mais nada, que hoje tem uma coisa chamada assédio moral. Um monte de coisas podem levar a essa interpretação que dá problema, inclusive jurídico, para a pessoa, para a empresa e para todo mundo, tá? Então, olha só. Muitas das coisas são coisas que o pai, a mãe, o avô, a avó, professor, professora falavam pra gente evitar. Tá bom? Então vamos lá. Sarcasmo, ironia, fazer o bullying. Antigamente era comum, não pode, esquece, acabou. O silêncio punitivo, deixar a pessoa no vácuo, deixar sem resposta, ou deixar propositadamente a pessoa isolada. Retalhar, né? Se vingar de um colega de trabalho, de um parente, de um amigo, ou planejar uma coisa ruim para a pessoa se prejudicar. Isso aqui não tem exatamente a ver com só comunicação violenta, mas tem a ver com convivência. A gente está falando de relacionamento, não é? Então, evitar você minimizar a pessoa, deixar a pessoa lá embaixo, ou deixar o problema da pessoa também minimizado, achando que não tem importância. Ah, isso é mimimi, né? Tem que avaliar caso a caso, não dá para generalizar. Humilhar a pessoa em público, esquece. Depois vocês vão dar uma lida com calma. Lembra que o pessoal falava assim? Vamos evitar discutir futebol, política, religião. Por quê? Porque causava, né, desavenças. Uma coisa é você entre os amigos, eu sou palmeirense, ele é corintiano, o outro é são paulino, vão tirar sarro de um do outro e todo mundo leva na brincadeira. É uma coisa. Ah, eu sou São Paulino, eu vou tirar sarro do corintiano, do palmeirense, e eles se ofendem. Então, deixou de ser brincadeira, não é verdade? Pessoal, um outro ponto importante. Você tem uma coisa para resolver. Às vezes, para não dizer quase sempre, a gente tem aquela vontade de dizer a minha solução é melhor que a tua. Vou fazer o que eu quero, vou fazer o que veio na minha cabeça. Mas nem sempre é a melhor saída. Muitas vezes a solução do outro é melhor que a minha. Lembra o que a gente tem que focar? Pergunta para vocês, que a gente falou que apareceu no quadrinho verde lá atrás. Focar no objetivo. Então, o objetivo é resolver o tema, resolver o problema, achar uma solução. Perfeito. Não importa de quem é a melhor solução. Vamos baixar a bola, humildade, e vamos tentar pensar juntos. E aí tem o restante aí da lista, tá bom? Lembra, humildade, focar no objetivo, resolver o problema. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: não custa nada ter um ambiente melhor, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar. Para que ficar irritando os outros? Para que começar a arrumar sarna para se coçar? Não precisa. É questão de tratamento, é questão de respeito, é o mínimo que a gente pode fazer como ser humano. Se a gente quer um mundo melhor, vamos cada um fazer a sua parte. Vamos batalhar para conseguir cada vez uma coisa melhor para todo mundo. Não custa nada, a gente fica feliz, todo mundo fica feliz. Pode parecer uma coisa ideal, uma coisa fantasiosa, mas se a gente não batalhar, a gente não vai conseguir chegar num lugar o mais perfeito possível. Pessoal, valeu. Tá aí em seguida os nossos contatos. Fiquem à vontade para falar com a gente. Se cuidem.